10 de abril, quarta-feira, louvamos o nosso Deus por mais um dia que podemos estar colocando nas mãos do nosso Senhor. E assim podermos saber ouvir esta voz que vem de Deus, que vem da sua palavra, que vem de pregações, palestras, e assim podermos também nós, no dia a dia, praticarmos, ouvindo a voz de Deus. A voz delicada às vezes parece vir de longe, mas está tão perto que se assemelha a um murmúrio ao ouvido. Um jovem tenente do exército britânico foi enviado para o sul da África com o seu regimento. A mãe, pegando a sua Bíblia, deu ao jovem, que a guardou bem no fundo da mala e a deixou. Um dia, sentada em sua barraca, observava as operações de uma companhia de soldados. Executava as ordens dos oficiais e notava a obediência das tropas. Subitamente, pareceu ouvir uma voz que lhe dizia haver um grande comandante a quem os homens deveriam obedecer. Levantou-se depressa, foi à sua mala, tirou a sua Bíblia, que lhe fora entregue por sua mãe, e à proporção que lia, entregava-se plenamente ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. A consciência é a voz de Deus chamando os homens e toda a humanidade a uma vida melhor. Se vamos ouvir a sua voz mansa e suave, como Elias ouviu, devemos estar atentos. Se vamos ouvi-la, devemos ficar quietos. E assim podermos refletir, meditar e estarmos refletindo na vontade de Deus sobre e para as nossas vidas. A palavra de Deus sempre é para mim, ela não é sempre para o outro. Assim como a gente se olha no espelho, o espelho é verdade, ele fala a verdade, ele não mente, assim a palavra de Deus. Nós precisamos nos pôr frente a frente a essa palavra e permitir que ela nos ensine, nos exorte, nos oriente e guie as nossas vidas. Versículo das senhas diárias para hoje, 10 de abril, quarta-feira. Do Antigo Testamento temos Isaías 43, versículo 3, onde Deus diz: Eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Então Deus é Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Criador do céu e da terra. Ele teve um plano e tem um plano magnífico para toda a humanidade, um plano eterno, um plano de salvação, de salvar o povo dos seus pecados, do seu egoísmo, da sua avareza e assim poder trazer libertação e viva esperança. Cada dia nós precisamos apenas aprender a ouvir a voz do Senhor, a permitir que seja a voz como de um comandante, como de um general que executa as suas ordens e os seus soldados dizem sim, Senhor, e faz exatamente o que o seu general, o que o seu comandante assim o exige. A palavra de Deus é uma palavra viva, palavra eficaz, é mais cortante do que qualquer espada que corta para os dois lados, apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Então vamos ouvir e vamos permitir quando a palavra fala, vamos dizer sim, Senhor, me ajuda, me transforma, me guia, me renova e assim podermos ser guiados pela palavra viva do nosso Deus. Do Novo Testamento temos de Lucas capítulo 9, versículos 35 e 36, da nuvem veio uma voz que dizia: Este é meu filho, o meu eleito, escutem o que ele diz. Depois daquela voz perceberam que Jesus estava sozinho. Sim, essa voz veio dos céus, era a voz de Deus. As pessoas, os discípulos ouviram essa voz de Deus falando com Jesus, que ele era o seu eleito, era o seu filho amado. A ele, pois, ouvir. Precisamos sim ouvir esta voz, precisamos permitir que essa voz guie as nossas vidas. Em meio a tantas vozes nesse mundo que tentam nos orientar, nos guiar, tantas vozes que muitas vezes nos desviam mais de Deus, que nos aproximam de Deus. Por isso precisamos filtrar, que vozes nós estamos ouvindo, seguindo e dizendo o nosso sim. Vamos ouvir a voz do nosso Deus, vamos ouvir a voz de Jesus, vamos permitir que o Deus Espírito Santo seja aquele que nos guia, aquele que nos orienta, aquele que fortalece a nossa vida e nos ensina a andar na vontade de Deus. Eu e você somos a presença de Deus no mundo por meio de ações, pensamentos, palavras, sentimentos. A fé que temos em Deus precisamos vivenciá-la
cada dia, alimentar todos os dias, não só nos momentos oportunos, que nos podem trazer algum benefício. A palavra de Deus hoje nos pede, escuta meu filho, porque a expressão ouça seu coração é tão importante. Ele é o filtro daquilo que ouvimos. Vemos, expressamos e falamos. Precisamos ouvir a voz de Deus e podermos dizer sim, Senhor, me ajuda, guia minha vida, fortalece a minha fé. Assim como aquele jovem tenente que foi enviado com seu regimento, estava a ouvir, estava a perceber e ouviu a voz de Deus falando no seu coração. Depressa foi pegar a sua Bíblia, lendo, meditando e ouvindo a voz de Deus. E assim também nós possamos cada dia ouvir, buscar e permitir que a palavra de Deus fale aos nossos corações. Nikolaus Ludwig von Zinzendorf que diz assim, essa é a nossa prece, tu príncipe no meio de nós, revela a tua presença, torna relevante o teu mandamento para nós, o coração encoraja para seguir-te e santifica todo o nosso jeito. E que assim a palavra de Deus, de fato, não só seja mais uma palavra que a gente ouça e que a gente ouve, que não somente seja uma palavra que a gente ouve, mas seja a palavra, a voz, o mandamento, o conselho que Deus tem para nós. Recebamos esse conselho de todo o nosso coração e vamos praticá-la no nosso dia a dia. Também nesse dia hoje, quarta-feira, que Deus nos abençoe.